Paz do Senhor, meus amados irmãos, vamos dar início à nossa aula do curso preparatório para cooperador. Louvado seja Deus, dando continuidade no segundo tópico, louvado seja o nome do Senhor. Convido a você a pegar a sua apostila, abrir na página 4, amém? Louvado seja Deus, que vem falar sobre a vida espiritual do cooperador. Louvado seja Deus. Então, irmãos, trará para nós 5 tópicos, irmãos, sobre, aleluia, como eu e você conseguimos chegar a uma vida espiritual diante do Senhor em nossa obra de cooperarmos na casa de Deus, amém? Então, na Bíblia, irmãos, existe uma passagem muito conhecida em Efésios capítulo 6, versículo 12, que nos diz o seguinte, irmão, que, aleluia, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Podemos verificar uma informação muito importante na vida de qualquer servo da casa do Senhor. Nossa luta é espiritual e não carnal, ou seja, temos que nos preparar para vencer no hábito espiritual, pois a palavra de Deus é muito clara e objetiva neste sentido. Todo cooperador que está trabalhando na obra do Senhor precisa ter uma vida devocional diária, através de um relacionamento sadio com Deus, pois só assim irá alcançar êxito no seu ministério. Abaixo listamos alguns itens indispensáveis para uma vida espiritual. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, ele deixa bem claro, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o nosso irmão, não é contra aqueles que estão ao nosso redor. Não, irmãos, a nossa luta é espiritual, irmãos, é contra o adversário de nossas almas, é contra as potestades, os principados, os príncipes, irmãos, das trevas deste século. Aleluia, louvado seja Deus. É contra, irmãos, as hostes espirituais da maldade. Então nós devemos entender, irmãos, que Deus nos chamou para uma grande obra, louvado seja Deus. E neste cooperar, irmãos, da obra do Senhor, nós devemos entender que nós não estamos aqui para brigar contra a carne, nem contra o sangue, aleluia, que nossa luta não é material, mas é uma luta, irmão, espiritual, e que nós devemos, irmão, estarmos preparados para vencer, aleluia, louvado seja Deus, no hábito espiritual e não material, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Pois, irmão, aleluia, louvado seja Deus, todo cooperador que está trabalhando na obra de Deus, aleluia, precisa, irmão, ter uma vida, aleluia, voltada para ter um relacionamento sadio com seu Deus, amém? Louvado seja Deus. Então nós precisamos, irmãos, ter uma vida, aleluia, com Deus, um relacionamento sadio com Ele. E como eu vou fazer isso? Como eu posso ter uma intimidade maior com Deus? Como eu posso, aleluia, alcançar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ter esta intimidade, aleluia, com o Senhor Jesus? Então, irmãos, nós veremos aqui 5 pontos, irmãos, que nos traz a ficarmos mais próximos de Deus, a nos sermos, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, preparados para vencer, aleluia, as adversidades, aleluia, as lutas espirituais que sobrevêm sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério. A primeira, irmãos, aleluia, é uma vida de oração. O cooperador, irmãos, ele precisa, aleluia, louvado seja Deus, ter uma vida de oração, buscar a cada dia mais, irmãos, ser cheio de Deus, louvado seja o nome do Senhor, em oração, irmãos. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo, aleluia, de número 12 por diante, aleluia, versículo 17, melhor dizendo, orai sem cessar. O cooperador, irmãos, ele tem que ter uma vida de oração, ele tem que estar orando sem cessar, louvado seja o nome do Senhor, para ter, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, uma comunicação com Deus, um relacionamento
com o Senhor da glória. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus toda tarde, irmão, se apresentava no jardim do Éden para conversar com Adão. Aleluias. E hoje, irmão, não é diferente na minha e na sua vida. Deus, ele quer continuar, irmãos, ter esse diálogo conosco por intermédio da oração. Então, irmãos, como sabemos a vontade de Deus, aleluia, e a sua direção para a nossa vida, se não orarmos, se não conversarmos com Ele, louvado seja o nome do Senhor. No livro de Colossenses, no capítulo 4, versículo 2, vai dizer, aleluia, perseverar em oração, velando nela com ações de graça. Então, irmãos, o cooperador que está trabalhando na casa do Senhor, irmãos, ele tem que perseverar na oração, ele tem que perseverar, irmãos, em conversar com Deus, em ter esse diálogo com o Senhor, porque só assim, irmãos, nós conseguimos saber qual é a vontade de Deus, qual é a direção do Senhor para a nossa vida, para que nós possamos prestar um serviço excelente na obra de Deus. Porque, irmão, a oração, ela é uma arma espiritual poderosa de Deus para a nossa vida. Aleluia, louvado seja Deus. E é através da oração, irmão, que nós, aleluia, encontramos, aleluia, louvado seja Deus, forças, que nós encontramos, irmãos, aleluia, armaduras para destruir, aleluia, as fortalezas do mal. Louvado seja Deus, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, depois os irmãos dão uma lida em nome de Jesus. A segunda, irmãos, ponto, para que nós possamos ter uma vida, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, espiritual, para que nós possamos ter, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, um relacionamento com Deus, é uma vida de amor à palavra. Porque temos que ler, irmãos? Porque temos que meditar na palavra de Deus, porque nós devemos amar essa palavra, aleluia, porque, irmãos, é através da leitura da palavra de Deus que nós encontramos alimento, aleluia, sólido para a nossa alma, louvado seja Deus, é um alimento espiritual, irmãos, que o Senhor nos concede, aleluia, por intermédio da sua palavra, louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus, irmão, no livro de Mateus, no capítulo 4, ele vai dizer, aleluia, louvado seja Deus, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E esta palavra, irmão, é as sagradas escrituras que o Senhor nos concede para que nós possamos ler e nos alimentar espiritualmente, louvado seja Deus. É através, irmãos, da leitura da palavra que nós compreendemos qual é a vontade, qual é a boa e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. O cooperador, irmão, que não procura aprofundamento bíblico, deixa o rebanho com fome. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, como você irá pregar o Evangelho de Cristo se você não tem um alimento? Como você irá, irmãos, falar do amor de Jesus se você não tem este alimento na sua vida por intermédio da palavra de Deus? Então, o cooperador, irmãos, que deseja, aleluia, louvado seja Deus, ter um crescimento na obra de Deus, irmão, ele precisa amar a palavra de Deus. O próprio, aleluia, louvado seja Deus, salmista, irmão, ele dizia que meditava na palavra de Deus, aleluia, porque a palavra de Deus era lâmpada para os seus pés, era luz para o seu caminho, louvado seja o nome do Senhor. Ele também diz no Salmo 119, aleluias, que, aleluias, a palavra de Deus, aleluia, louvado seja Deus, ele é o alimento para a nossa vida. Ele diz, como o jovem purificará o seu caminho, aleluias, meditando na palavra de Deus, amém? Guardando a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra ti. Olha que coisa linda, irmãos. Então nós devemos amar, aleluia, a palavra de Deus, guardar ela no nosso coração para que nós não venhamos, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, pecar contra o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então o cooperador, irmãos, ele tem que procurar o aprofundamento bíblico, aleluia, ele tem que procurar, irmãos, ler a palavra de Deus, amá-la ela, louvado seja Deus, porque como diz, irmãos, a palavra do Senhor no Salmo 1, louvado seja Deus, medita nesta palavra
palavra de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o terceiro ponto, irmãos, para alcançarmos esse relacionamento perfeito e sadio com o Senhor é, aleluia, a santidade. O cooperador, irmãos, aleluia, ele precisa buscar a cada dia a santidade. Como diz aqui na apostila, aleluia, louvado seja Deus, na página 5, irmãos, aleluia, o cooperador e a santidade vai dizer que uma das principais características exigidas por Deus na vida de qualquer cooperador é a sua dedicação em busca da santidade. Aleluia, ou seja, nós devemos verificar, irmãos, que através da palavra de Deus, que para cooperamos, aleluia, na sua obra conforme os seus preceitos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos se apresentar de qualquer jeito, irmão. O cooperador deve ter a vida santificada, aleluia, para ter autoridade na sua vida espiritual. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o cooperador, para ele ter autoridade na sua, aleluia, desenvoltura do seu trabalho na obra de Deus, ele precisa ter uma vida, irmãos, de santificação. Ele precisa, irmão, ter uma vida de consagração ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Como é que eu e você, aleluia, buscamos a santificação, irmãos? É por intermédio da palavra de Deus, porque só assim, irmãos, nós iremos entender quais são os preceitos de Deus para a nossa vida. E nós iremos buscar, irmãos, nos santificar, consagrando a nossa vida ao Senhor Jesus, a obedecer os seus preceitos, a obedecer os seus mandamentos. Louvado seja Deus, através da oração, do conhecer da palavra, da entrega pessoal, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos estar, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, entregando todo o nosso viver nas mãos de Deus, para a obra do Senhor, para a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É como diz, irmãos, o apóstolo Pedro em sua primeira carta, no capítulo 1 e no versículo 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver. Louvado seja o nome do Senhor. Então você, irmãos, que busca, aleluia, louvado seja Deus, cooperar na obra de Deus, deve ser santo, irmão. Deve buscar a santificação. Louvado seja Deus, porque aquele que vos chamou para esta grande obra, ele é santo. Aleluia, louvado seja Deus. E nós, irmãos, também devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquele que se aproxima de Deus, irmão, se aproxima do Senhor com um coração, aleluia, louvado seja Deus, aberto, sincero, com um coração voltado, irmãos, para a vontade de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o cooperador, irmãos, cuja vida é separada para o Senhor, louvado seja Deus, ele serve de espelho, aleluia. Entenda aleluia, momento, irmãos, que você não está, louvado seja Deus, aleluia, agora uma pessoa despercebida, não, você agora é um cooperador da casa do Senhor, você agora é um ministro levantado por Deus para fazer uma grande obra, aleluia, louvado seja Deus, e agora você é um espelho do Senhor Jesus, aleluia, para os demais que estão ao seu redor, porque agora você está sendo visto, irmão, aleluia, como alguém, aleluia, que o Senhor levantou para uma grande obra, aleluia, louvado seja Deus. E quando você tem a sua vida separada para o Senhor, você agora passa, irmão, a ser um espelho de Deus para as pessoas que estão ao seu redor, tornando-se assim, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, uma fonte de inspiração, um modelo, um exemplo para aqueles que estão te seguindo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Também, irmãos, aleluia, no quinto ponto, aleluia, a oração, aleluia, louvado seja Deus, onde aprendemos que devemos estar, aleluia, em constante oração, a ter uma vida, aleluia, de amor à palavra de Deus. E agora também, irmãos, estudamos sobre a santidade, sobre uma vida separada, aleluia. E o último ponto, irmãos, para obtermos um relacionamento com Deus, irmão, sadio, aleluia, louvado seja Deus, é
a humildade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus, irmãos, aleluia, vai nos mostrar, aleluia, que a humildade, irmãos, ela é, aleluia, um ponto importante para termos um relacionamento sadio com o Senhor da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quando falamos em humildade, irmãos, alguém pensa, aleluia, louvado seja Deus, que ser humilde é ser pobre financeiramente, aleluia, que ser humilde é ter uma roupa velha. Não, irmãos, aleluia, isso não tem nada a ver com humildade. A palavra humildade, irmão, está ligada, aleluia, louvado seja Deus, e aleluia, relacionada, irmãos, ao coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz lá no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 29, o próprio Jesus, irmão, dizendo em sua palavra: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha que coisa linda, irmãos. Aleluia, o próprio Jesus dizendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que, aleluia, ele era manso e humilde de coração. Então a humildade, irmão, não está, aleluia, louvado seja Deus, na minha forma de vestir, na minha forma, aleluia, louvado seja Deus, de agir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com a minha vida financeira, aleluia, em dizer que eu sou pobre financeiramente, que eu sou dependente, aleluia, louvado seja Deus, de alguém para me ofertar algo. Isso não é humildade, irmão. A humildade está no coração. Louvado seja Deus, ela é ligada, aleluia, louvado seja Deus, com o nosso coração, irmão. Tem um coração humilde. Louvado seja o nome do Senhor. O cooperador, irmão, não deverá confiar em si mesmo, pois o orgulho é uma das primeiras armas do diabo para manter, aleluia, louvado seja Deus, nossos olhos em nós mesmos e desviá-los de Deus. Louvado seja Deus. Então, um cooperador humilde, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, ele nunca se engrandece a si mesmo. Ele tem um coração humilde. Aleluia, louvado seja Deus. A humildade, irmão, é não nos confiarmos em nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. Se você coloca a mão sobre um enfermo, ele é curado. Aleluia, louvado seja Deus. Foi Jesus quem curou. Aleluia. Se você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, levou alguém à igreja, aquela pessoa se libertou dos seus vícios. Aleluia, teve uma vida transformada. Aleluia, não foi você mesmo, mas foi o Espírito Santo de Deus que convenceu aquela pessoa, aleluia, para que ela pudesse estar liberta, transformada. Louvado seja o nome do Senhor. Você foi apenas um instrumento que Deus utilizou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para fazer esta grande obra. Então, aleluia, um cooperador humilde, irmãos, ele entende, aleluia, louvado seja Deus, que a humildade está no seu coração e que ele agora não confia em si mesmo, ele não se orgulha de si mesmo. Paulo, aleluia, ele vai dizer em suas, aleluia, cartas que, aleluia, louvado seja Deus, ele se gloria da sua fraqueza, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Você já imaginou isso? Paulo diz, olha, se eu tenho alguma coisa de me orgulhar, é das minhas fraquezas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então que nós possamos, irmãos, ter um coração humilde. Louvado seja Deus. É, aleluia, importante, irmãos, que o nosso comportamento, aleluia, louvado seja Deus, não venha desprezar os companheiros que estão ao nosso redor, as pessoas que estão ao nosso redor, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Nosso comportamento tem que ser humilde, irmão. Aleluia, tem que valorizar aqueles que estão trabalhando conosco. Lembre-se, irmãos, que você não consegue fazer nada sozinho. Aleluia, você depende do seu irmão que está do seu lado. Aleluia, que nós devemos ser, irmãos, como os 70 que foram enviados de 2 em 2, que nós venhamos ser como os discípulos, irmãos, os 12 discípulos que estavam ali ao redor do Senhor, que nós possamos ir, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, trabalhando em unidade com os irmãos que estão ao nosso lado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e não desprezando, irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor, aleluia, porque, irmãos, elas possuem também talentos e dons, louvado seja o nome do Senhor, para fazer a obra de Deus. Não, aleluia, louvado seja Deus, devemos, irmão, rejeitar a instrução. Deverá ter uma vida aberta à ministração de pessoas diferentes de você. Aleluia, sem fazer acepção de pessoa, irmãos. Porque a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 2, no versículo 11, aleluia, porque para com Deus não há acepção de pessoa. Aleluia, se o Senhor olha para todos, irmãos,
com humildade, aleluia, sem fazer acepção. Louvado seja o nome do Senhor. Então não faça acepção de pessoas no seu trabalhar, aleluia, louvado seja Deus. Você vai deparar muitas vezes, irmãos, em cooperar na obra de Deus, aleluia, louvado seja Deus, com pessoas, irmãos, aleluia, jogadas à beira do caminho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas não despreze, aleluia, a humildade, irmão, nos mostra que nós não devemos fazer acepção de pessoa, louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou pregar somente, aleluia, para os que têm uma condição melhor. Eu não vou pregar, aleluia, somente para aqueles que são intelectuais, não, irmãos. Aleluia, eu vou pregar para aquele que está necessitando de Jesus. Tanto eu prego, irmãos, aleluia, para o que está de bem financeiramente, como eu prego para o mendigo que está à beira do caminho. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus nos chamou, irmãos, para sermos humildes, para não fazermos acepção de pessoa, para estender a mão, irmãos, para aquele que está caído. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aqui está o nosso, aleluia, segundo tópico da nossa apostila para a preparação de cooperador. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe em nome de Jesus.